Vamos lá! Olha a mãozinha pra cima na palma da mão, se achando pra Jesus. Mãozinha pra cima na palma da mão, se achando pra Jesus, o louvor da salvação. Amém? Deu pra citar o sangue? Vamos embora. Já que Santo pro Paraná e depois pra cá na nova sensação. Já fui um brilho lá em cima e entrar no clima na dança do cristão. Ei, peraí, não devagarzinho. Essa música eu só tá com 25 anos e eu nunca aprendi geografia, não tem hoje. A minha idade é meio avançada, sabe?
Vamos embora, vamos pra ele, vai assim. Maneira assim.